Verdades que não te contam sobre o TDAH, que eu tô aqui te contando, que na tua infância aconteceu e ninguém te conta. Vamos lá falar sobre o TDAH, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem gente que só vai ter o TDA e tem gente que vai ter o TDAH. Então, para quem não conhece o transtorno, pode se identificar e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E aí eu trouxe esse vídeo aqui para vocês entenderem alguns dos sintomas do TDAH e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olha só. Vamos lá para eu explicar. Vocês repararam que ele deixou tudo para depois? Que ele não concluiu nenhuma das tarefas? É uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo, só que no final das contas ela não fez nada. Ela largou tudo pela metade. Essas são umas das características, dentre várias, que acontecem na vida de muito adulto hoje que não consegue concluir tarefas, procrastina tudo. E tem muita gente que diz que o transtorno de déficit de atenção é uma pessoa que não tem atenção. Mas pelo contrário, o que vocês podem reparar é que é uma pessoa que ela tem muita atenção. É muita atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E essa atenção que é dispersada para várias coisas ao mesmo tempo, acaba que a pessoa não consegue fazer o que ela precisa fazer. Exemplo desse rapaz, ele sentou no computador para trabalhar, tem uma xícara de café, a xícara de café vai ficar ali. Pô, tô com vontade de tomar café, mas eu não vou tomar café agora. Ou a pessoa, antes de ir para o computador trabalhar, ela já preparou o cafezinho dela, aí ela vai para o computador trabalhar e vai fazer o que precisa ser feito. Isso são pessoas normais, que fazem tudo na normalidade, como todo mundo faz. Eu não gosto do nome transtorno porque é isso, é como se você fosse uma pessoa fora do normal. Você é? É. E qual o problema de você ser uma pessoa fora do normal? Claro que, em muitas ocasiões, isso vai prejudicar, como prejudicou o dia dele. Tu vê, amanheceu o dia, ele estava de roupão. Escureceu, ele continua de roupão e não fez nada por completo. Isso acaba atrapalhando o dia dessa pessoa. Ela deixa de ser uma pessoa normal porque ao invés dela realizar as tarefas dela que ela precisa, ela não faz isso por conta desse transtorno, o TDAH. Muitas das vezes é prejudicial e precisa de ajustes. E aí hoje é recomendado muitos remédios aí. Eu não vou falar nomes de remédios aqui porque eu não sou psiquiatra para receitar remédio para ninguém. Sou contra o remédio nesses casos, porque uma boa terapia vai conseguir fazer você se organizar. Porque qual é o problema aqui? A desorganização. O TDAH é uma pessoa completamente desorganizada. Então, eu vou repetir esse vídeo aqui e vou mostrar para vocês. Esse rapaz mora sozinho. Abraão, ele tem TDAH? Não sei. Mas isso é um exemplo que eu posso trazer para vocês aqui, que ele exemplificou com esse vídeo dele. Eu não estou falando que ele é TDAH, eu não estou julgando ele. É só para que vocês consigam entender essa dinâmica de como ele, morando sozinho, desorganizou tudo na casa dele. E aí, essa desorganização que ele mesmo criou, no outro dia,
ele vai vir organizando, mas não vai organizar nada. Vocês vão ver que ele vai deixar tudo desorganizado. Então imagina isso a longo prazo, o quão essa pessoa vai ser desorganizada, porque todos os comportamentos dele fizeram com que ele desorganizasse tudo. Aí ele vem para arrumar e desorganiza mais uma vez. Olha só, enquanto o vídeo for passando eu vou narrando. Olha. Sentou para trabalhar. Não trabalhou. Quer tomar um café. Vai ele tomar um café. Ele encontra uma garrafa vazia, não tomou café. Só que ele não tomou café e largou a xícara fora do lugar. Não fez o café, não lavou o copo e largou o copo ali em cima da pia. Aí ele vai para o lixo. Ó, ele vai tirar o lixo, opa, uma caixa. Ele já desorganizou mais uma vez, deixando o lixo fora do lugar e pega a caixa. Isso, para amanhã, vai continuar ali. O lixo fora, a xícara fora, todas essas coisas. Ó. Aí ele pega a caixa. Aí ele larga a caixa, ou seja, não concluiu a caixa, mais uma desorganização. Vou organizar. Ele pega uma camisa para guardar. Vai guardar a camisa, vai arrumar a cama. Já largou a camisa fora do lugar. Começa a arrumar a cama, não terminou de arrumar a cama, vai lavar a camisa. Chegou para lavar a camisa, tem uma almofada fora do lugar. Ele já não lavou a roupa. Essa roupa vai ficar para amanhã. Vou arrumar o sofá. Não arrumou o sofá e ele pega um prato que já estava sujo do dia anterior. Não lavou o prato e nem a xícara. E aí começa a limpar a casa. Começa a limpar a casa, termina o dia. Tá à noite e ele não concluiu nada e muito pelo contrário, deixou tudo desorganizado. Tudo que ele tentou arrumar, ele não conseguiu arrumar nada. Ele manteve todas as coisas mais uma vez desorganizada. Isso é o que estão chamando de transtorno e o que está prejudicando a vida de muitas pessoas. Quem prejudicou a própria vida foi ele, com a sua própria desorganização. Ou seja, o TDAH é uma pessoa completamente desorganizada. Se você pegar todos os profissionais psiquiatras aí, psicólogos falando do TDAH, eles vão falar que o TDAH, a pessoa não é tipo, aí com 30 anos virei um TDAH, agora eu tenho um transtorno. Não, todos eles, isso já é um consenso, eles falam que o TDAH começa na infância. E é aí que eu entro. Como foi a criação desse rapaz aqui? Será que a mãe dele ensinou ele quando ele precisava sentar para fazer um trabalho de escola, que é algo chato, que é algo tedioso? A mãe dele direcionou o foco dele para o trabalho de casa, para as tarefas dele da escola que ele precisava fazer? Provavelmente não. Era uma criança que na hora de fazer o dever achava chato. Aí a mãe, ai tadinho do meu filho, do meu alecrim dourado, o que a mãe fazia? Ia lá e fazia o dever para o filho. Não ensinava o filho a cumprir com os seus deveres, por mais que fosse chato. E aí, quando vira um adulto, o dever de casa lá da infância vira o trabalho do adulto hoje. Aí o adulto não consegue se concentrar no seu trabalho. A mãe e o pai, me desculpem aqui, eu tava falando só da mãe, mas tem a mãe e o pai. É porque são tantas mães solos hoje que o pai abandona e não ensina porra nenhuma. Ou tem pai que tá casado e deixa essa função para a mãe e não está junto com o filho ali, estimulando esse filho, que eu acabei levando só para o lado da mãe e excluindo o pai. Mas não, função de pai e mãe, ensinar essa criança. Outra coisa, filho, terminou de comer, beber alguma coisa, pega o seu prato, vá para a pia e lave. Terminou de lavar? Guarda. O que é isso? Organização. Deixa fora do lugar. A mesma coisa que aconteceu com ele em todas as dinâmicas que vocês acompanharam nesse vídeo. Sem saber organizar as coisas, sem saber ter foco, vai tomar remédio. E aí o remédio vai regular esse problema, mas vai desregular todo o seu corpo depois. E aí eu vou trazer um psiquiatra aqui falando dos prejuízos que o remédio pode trazer para a tua vida, que poucos falam. Eu não sou a favor de remédio, mas também não sou o extremista ao ponto de excluir o remédio da minha vida. Não. Se meu corpo pedir socorro, não tem jeito, eu preciso tomar remédio, ok, eu vou tomar remédio. Do contrário, não tomo remédio para dor de cabeça, a não ser que esteja insuportável, coisa que não acontece mais comigo hoje, porque eu consigo
entender o meu corpo, eu consigo controlar o meu corpo, eu consigo administrar as minhas emoções que causam as minhas dores de cabeça. Eu tinha TDAH, hoje eu não tenho mais. E aí eu vou trazer, antes do psiquiatra, uma psicóloga que eu gosto muito e um psicólogo que eu acredito que todos conheçam, falando sobre isso. Olha só. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e as pessoas acham que é só esse panorama, né? Ou o cara tem déficit de atenção, ou ele tem hiperatividade, ou os dois. Mas na verdade ele tem um terceiro componente que as pessoas não falam muito, que é da impulsividade. E esse transtorno necessariamente começa na infância. Então, o TDAH ele pode acontecer no sentido de ter um diagnóstico no adulto? Pode, mas iniciou na infância. Não tem um TDAH que começa aos 20 anos. Começou entre 8 e 12 anos. Talvez a pessoa buscou ajuda aos 20 anos. Exato, mas então essa pessoa ela vai ter um prejuízo acadêmico gigantesco, Wesley, porque realmente ele não consegue manter o foco. Então, é o famoso mundo da lua, né? E às vezes as mães vêm junto e falam assim, olha, fulano parece o mundo da lua. Ou fala, parece ter um motor ligado, porque o cara não para, né? Então, ele não consegue concluir atividades. E quando ele consegue concluir, às vezes a pessoa chega lá, é engenheiro, é médico, e tem TDAH, e não foi diagnosticado na infância. Esse cara ele foi se adaptando de uma forma que ele conseguiu superar essas dificuldades. Exatamente o que eu fiz. Eu deixei de ter TDAH, hoje não tenho mais, porque eu superei essas dificuldades. Fazendo o quê? Enfrentando o que eu precisava enfrentar. Eu detestava estudar, eu detestava ler, eu detestava fazer coisas que não eram do meu interesse. E aí que entra a vida adulta. TDAH é coisa de criança, vamos dizer assim. Ah, eu não gosto de ler, então não vou ler. Procrastina. Eu não gosto de estudar tal aula porque é chato. Isso é uma criança que faz isso. Então por isso o TDAH começa na infância. Porque é essa criança que os pais não ensinaram a administrar essas emoções. Onde tem coisa chata? Tem. Mas você precisa fazer. Tem angústia? Tem. Você precisa enfrentar a angústia. Tem coisas na tua vida que você não vai gostar de fazer? Tem. Mas precisa ser feito. Por que eu falei do medicamento que eu sou contra? Tem poucos que falam e eu vou trazer esse psiquiatra aqui que falou sobre isso. Porque a medicação, ela vai te regular de um lado, você vai ficar hiper focado, uau, maravilhoso, virei o Superman das tarefas. Porém, isso vai desregular teu corpo em várias outras coisas. Por isso eu gosto da terapia, para tratar o seu comportamento. Qual é o seu comportamento disfuncional? E aí tem manejos e ferramentas terapêuticas que vão te ajudar a administrar isso que você chama de chato. É essa criança que está atuando no seu corpo de adulto. Você está aí com 30, 40, 50 anos. Ah, eu não gosto de fazer isso. Ah, eu não gosto de fazer aquilo. E aí cresce, tem TDAH. Ai, meu filho, coitado dele. Coitado dele porque a senhora ou o senhor não souberam educar, ensinar essa criança o que precisa ser feito para que ela consiga executar todas as tarefas dela, ao invés de procrastinar todas. Agora olha o que esse psiquiatra fala sobre a medicação. Sou psiquiatra e vou te contar tudo sobre o Venvance nesse vídeo. Para começar, esse medicamento pode ser usado para o transtorno da compulsão alimentar, para depressão refratária como adjuvante, entre outros transtornos como narcolepsia, mas classicamente ele é utilizado para o tratamento do TDAH, ou seja, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH é um transtorno que hoje já é muito bem reconhecido e documentado pela ciência. Existem alterações na transmissão de informações pelo cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável, entre outras coisas, pela cognição, pelas funções executivas, pelo controle motor das emoções, dos impulsos. E, por isso, a lisdexanfetamina, que é a substância do Venvance, ajuda nesse transtorno. Ela vai... Vamos lá. O teu córtex pré-frontal, Abraão, o que é córtex pré-frontal? É essa região do seu cérebro que fica atrás da testa. Ela é responsável pelo controle de impulso. Então imagina você quando você é uma criança e você tem um impulso de, ao invés de fazer o dever, você quer brincar. Aí a sua mãe faz o quê? Ai, meu filho, vai lá. Ela teve um impulso para brincar e não teve um impulso para estudar. Aí a mãe e o pai faz o quê? Tá bom, meu filho, meu alecrim dourado, vai lá fazer o que você quer. A criança vai se tornando impulsiva. Eu só vou fazer o que eu quero.
o que precisa ser feito, eu não vou fazer. Então hoje está cheio de adulto, mas quem comanda é a criança. Impulsivo, não consegue controlar os seus impulsos. O córtex pré-frontal está disfuncional, porque a vida não é só fazer o que você quer. A vida demanda também de você fazer o que você não quer, porque fazer o que você não quer vai te levar para onde você deseja. E aí, por isso hoje tem esse monte de gente problemática achando que jogo do tigrinho vai resolver a vida. Por quê? Porque é um impulso, é resolver o problema rápido. Ela não tem paciência para sentar a bunda em frente ao computador ou em frente a um livro para estudar. Ela acha que o tigrinho vai dar dinheiro para ela fácil. Você é uma criança que não aprendeu na tua infância com os teus pais o que precisava aprender. Seus pais não souberam te ensinar. Ou às vezes você nem teve pais presentes, foi criado por avós que deixavam você fazer tudo do teu jeito. E aí hoje você se torna esse adulto infantilizado que não consegue fazer o que precisa ser feito. O psiquiatra precisa tomar vários cuidados na hora de prescrever o Venvanse. Não é à toa que é um remédio tarja preta. Isso porque esse medicamento pode aumentar a pressão arterial, causar ou piorar problemas cardíacos, causar problemas temporários de crescimento em crianças, isso ainda não é muito bem estabelecido, mas tem que ter atenção, causar insônia, dor de cabeça, tremores, irritabilidade, ansiedade, psicose ou ativação da mania, perda do apetite, taquicardia, convulsões, dependência, entre outros. Ou seja, a prescrição de medicamentos não é brincadeira. Infelizmente existe muita procura pela prescrição do Venvanse, mesmo entre pessoas que não têm indicação clara, e a automedicação ou o abuso para emagrecer ou para prestar provas é muito perigosa. Então tenha orientação profissional antes e durante o uso de qualquer medicamento psiquiátrico, para garantir que ele seja para você realmente um remédio e não um veneno. Por essas e por outras que eu não gosto de medicamento, a não ser em última instância. Foi a um médico, foi a um psiquiatra, precisa tomar aquela medicação para regular o teu corpo, aí a terapia vai tirar o remédio e você consegue se manter funcional. Porque você está disfuncional, você toma o remédio, fica funcional. Agora, se você não parar o remédio e ficar dependente do remédio, você vai voltar para disfunção com mais de 13 contraindicações que ele passou de doenças que você pode ter por conta da medicação, porque você não conseguiu regular o seu corpo, o seu comportamento com a terapia. Porque eu não tive pai. Minha mãe precisou fazer isso tudo sozinha. Só que minha mãe, para fazer isso tudo sozinha, ela precisava trabalhar. Uma vez que ela vai trabalhar, ela não consegue me dar essa atenção. Ela não consegue me ensinar essa organização e o que eu preciso fazer. E aí a minha mãe deixava eu fazer tudo do meu jeito. Fazer tudo do meu jeito, eu me ferrei. Eu só queria fazer o que eu queria. O que eu não queria, eu procrastinava. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. TDAH, eu fui buscar medicação? Eu falei, eu preciso me organizar. Mas isso foi o aumento do meu repertório comportamental a partir da terapia. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês dessa menina aqui falando sobre os comportamentos do TDAH. Vocês verão como é uma criança num corpo de adulto dizendo, ai, o problema é isso, ai, eu não gosto daquilo. Olha só. Manias tóxicas que a gente que é TDAH tem, mas não assume. Comunidade TDAH que me desculpe, mas eu vou explanar mesmo. Número 1. Na maioria das vezes, a gente finge que escutou. Não é por mal. Sinceramente, não é por mal. É que quando a gente vê, já foi. Fui. Então eu já tô longe lá e já foi metade do assunto. Geralmente fico com vergonha da pessoa voltar tudo, né? Mas vale ressaltar que a gente se esforça pra caramba, principalmente quando a gente gosta da pessoa. Uma criança, ela consegue prestar atenção no que você está falando se você não direcionar a atenção dela para você? Imagina uma criança com o brinquedo dela fazendo qualquer coisa e você, pai e mãe, tá aqui buzinando na orelha dela. Meu filho, você precisa fazer isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo outro. E a criança tá aqui, ó. Ela tá no telefone, ela tá cagando. O foco dela tá aqui. O foco dela não tá no que precisa. E aí vem esse discurso, eu tenho TDAH, então a mania tóxica que eu tenho é de eu não te ouvir. Provavelmente você foi uma criança que seu pai e a tua mãe te educou assim, deixando você fazer qualquer coisa e te dando uma informação importante e eles não te ensinaram a dar atenção para eles, para algo importante que precisa ser escutado. E aí hoje vocês viram adultos que não conseguem dar atenção para o que vocês acham irrelevante. Realmente isso é tóxico, mas é responsabilidade de vocês.
não do transtorno. Ai, eu não consigo dar atenção. Não consegue dar atenção porque não é algo que te interessa. Porque se fosse algo que te interessasse, com certeza o seu hiperfoco, que é o que o TDAH tem, você estaria focada ou focado ouvindo o que a pessoa tem para te dizer. Porque aí é do seu interesse. O que não é do seu interesse, aí eu não consigo escutar. Próximo. Número 2. A gente é chato pra caramba com qualquer barulhinho que seja. Então sempre que você estiver fazendo algum barulhinho que atinja essa nossa sensibilidade sensorial, meu amigo, as probabilidades da gente ser chato e pedir pra você parar, pelo amor de Deus, é gigante. Crianças que estão fazendo barulho, estão fazendo o que querem. O barulho delas não incomoda em nada. Agora imagine essa criança fazendo algo que ela quer fazer e você começa a fazer barulho. Hipersensibilidade. Aí você não pode fazer barulho que tá me atrapalhando. Nossa, você já reparou que quando você tá fazendo barulho pra caralho, isso não te atrapalha? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu já tive esse tipo de experiência por ter sido esse TDAH e ter namorado uma pessoa que tinha um filho. E aí esse filho, quando tava fazendo barulho e telefone e jogo alto e gritaria, nada atrapalha ele. Eu fui comentar com essa mãe. Você já reparou que o barulho que ele faz o tempo todo não incomoda ele? Incomoda a gente. Se a gente estiver vendo televisão e falar pra ele, pô, olha o barulho aí, ele fica puto. Porque o barulho dele não incomoda ele. Mas o barulho que os outros fazem incomoda. Então não é a hipersensibilidade, não. Você é chato ou chata porque você não aprendeu a hora do barulho e a hora do silêncio. E aí a hora que você quer ficar em silêncio, se alguém fizer barulho, te atrapalha, porque tem que ser tudo do teu jeito. Verdades que não te contam sobre o TDAH, que eu tô aqui te contando, que na tua infância aconteceu e ninguém te conta. Número 3. A gente tende a ser bem chatinho em relação à alimentação. Porém, com propriedade mesmo. Já que isso se deve muito também por conta da seletividade alimentar. Então a gente tende a ser bem chatinho com essas coisas desde criança. Mas, como eu disse, não é só por frescura. Sabe o que é isso? É o famoso paladar infantil. Um adulto reclamando que, ai, seletividade para alimento, meu paladar... Teu cu! Porra, eu quero ver a hora que um TDAH bater no hospital e o médico falar, se você não comer legume, verdura, quiabo, seja lá o que for, que o seu paladar infantil não aceita, o médico falar, se você não comer isso, você vai morrer. Eu duvido que no outro dia você não tá lá comendo. Corpos de adulto, mas mentalidade de criança. Por quê? Porque a mãe e o pai na infância não educou essa criança, não ensinou essa criança a comer de tudo. Aí vira um adulto com paladar infantil. Toma vergonha na tua cara. Você já tem 25, 30, 40, 50 anos e ainda tá com esse discursinho furado de que eu tenho paladar infantil. Não é o que eu desejo, mas a hora que você bater num hospital e você for obrigada ou obrigado a comer, eu duvido que você vai continuar com paladar infantil. 4. Pra que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã ou mês que vem? Esse é o nosso lema. E isso, cara, isso irrita muito meu marido. Tá aí uma coisa que a gente é completo oposto. Porque enquanto ele quer resolver tudo quanto antes, né, pra se ver livre de determinada tarefa ou compromisso, eu sou o completo oposto. Se eu ver uma possibilidade ali de eu fazer depois, eu vou fazer depois. Porque na minha cabeça sempre dá tempo. Se tem uma coisa que não dá, é tempo, galera. Nunca dá. E número 5. Lembram o que eu falei? Crianças que podem fazer tudo na hora que quiser. E aí acaba não tendo responsabilidade quando adultos para fazer o que precisa. Deixa eu resolver agora, que uma vez que eu resolver isso agora, isso não acumula para amanhã. Aí reclamam do quê? Falta de tempo. Será que é falta de tempo? Ou a senhora ou o senhor são desorganizados? Pensa nisso. A gente tende a ser muito rancoroso. Geralmente a gente não perdoa mesmo com facilidade. Menina, não era só porque você é escorpiana. A pessoa pode ter errado com você lá em 2002. Você vai lembrar disso. Já esse traço diz respeito muito à disforia sensível da rejeição, que é quando a gente se sente lesado, passado para trás, ou quando a gente se sente usado ou rejeitado de alguma maneira. Essa informação ela fica guardadinha no fundo da nossa alma. Isso é tão verdade que quando eu tava na pré-escola, eu tinha meus 4, 5 anos ali, eu lembro que eu perguntei pra uma menininha qual que era o nome dela, né, querendo fazer amizade ali. E ela me respondeu que era Maria, e riu, junto com uma outra coleguinha dela. E saiu andando, rindo. Eu não entendi nada. Anos depois, eu estudei de novo com essa menina e descobri que o nome dela era Viviane. Eu esperei anos pra entender qual que era a graça.
E eu não esqueço disso até hoje. Viviane, sua safada, seja você onde você estiver, você tinha um coração muito ruim com uma criança. Esse foi meu top 5 de traços tóxicos. Mais um comportamento de uma criança que não soube lidar com a rejeição e aí fica remoendo aquilo na cabeça. Então sempre que alguém fizer algo que ela não gosta, que ela não soube administrar e ela ficou remoendo aquilo. Aí quando vira um adulto sendo comandado pela essa criança interior que ficou rancoroso. Por quê? Porque na infância os pais não souberam administrar essas emoções. Por que ela se sentiu rejeitada? Por que ela se sentiu abandonada? Conversar com esses filhos, trazer essas informações para que eles entendam. Você não foi rejeitada, não precisa remoer isso. Esses pais não souberam educar, aí viram adultos rancorosos. É porque eu tenho TDAH. Não, é porque a senhora ou o senhor não sabe administrar suas emoções, porque lá na infância os seus pais não souberam fazer isso com vocês, administrar as emoções de vocês. Aí hoje vocês são assim. Então esse é meu top 5 coisas que não contam para vocês sobre o TDAH que eu vim aqui contar. Pacientes com TDAH, eles têm uma distorção da percepção de tempo. Se você pede para um paciente com TDAH ficar 5 minutos sentado e um outro que não tem no lado, sem relógio, sem nada, não fala para eles que é 5 minutos, depois você pergunta quanto tempo essa pessoa sentado, o TDAH vai achar que é muito mais tempo. Eles meio que comprimem o tempo na cabeça deles, ou dilatam o tempo. Eles entendem o tempo de uma forma diferente. E isso é um problema, Vilela. Quando um paciente com TDAH pega um livro para ler, o cérebro dele faz um cálculo de quão custoso vai ler esse livro. E geralmente superestima o quão custoso vai ser. Então ele pega um livro de 100 páginas. Uma pessoa sem TDAH vai falar assim, mato isso essa semana. A pessoa com TDAH vai demorar 2 meses para ler essa merda. E ele não lê. Aí fica procrastinando. Pega esse adulto hoje que tem dificuldade para ler e olha lá para a infância dele. Se ele tinha dificuldade para jogar videogame, se ele tinha dificuldade para ficar na rua o dia inteiro brincando. Não tinha. Na hora de estudar, que é o trabalho da criança, que a hora que essa criança entende que essas responsabilidades vão ser levadas para a vida adulta, isso muda. Agora, se na infância fazer dever é chato, ler livro nem pensar, esperar o tempo das coisas ficarem prontas, ela não consegue, essa criança, porque os pais não souberam administrar isso com ela. Aí cresce um adulto com essa distorção de tempo. Pega um livro de 100 páginas e fala, pô, isso vai demorar horrores, vai ser muito custoso, vai ser muito difícil para eu ler isso. Pois é, olha para a tua infância. Por essas e por outras, hoje temos essa enxurrada do TDAH. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês entenderam, se não entenderam, o que não entenderam de todo o vídeo, qual foi a parte que eu trago outros vídeos aqui falando mais sobre esse assunto para vocês. Até o próximo vídeo.